E agora, meu aluno do primeiro ano, olha só, nós estamos diante de uma nova etapa, né? Conhecimentos de Química renovando, e você deve ficar ligado, porque esse conteúdo aqui é de suma importância para o cotidiano. Nós estamos agora diante da aula de número 33, onde nós vamos falar sobre compostos inorgânicos. Vamos lá, então? Olha aí o que são compostos inorgânicos. Nós vamos estudar sobre ácidos, né? A conceituação de ácidos, pH, né? Com relação à escala de acidez, e exemplos de aplicação de alguns ácidos comuns no nosso cotidiano. Então, o que acontece? O que são realmente ácidos, né? Qual é o conceito que nós atribuímos para ácidos? Então, o termo ácido, ele foi usado pela primeira vez no século XVII. E antigamente acreditava-se que as moléculas dos átomos, dos ácidos, né? Eles apresentavam cantos afiados ou projeções, como espinhos, e que irritava a língua e a pele. Então, isso aqui foi a primeira sensação de quando começaram a descobrir sobre a acidez das substâncias. E há muito tempo que os ácidos eles são conhecidos como a classe de compostos que, na água, constituem uma solução, porque solução é uma mistura homogênea. E quando o ácido encontra-se na água, essa mistura ela forma uma solução, chamamos de solução aquosa, onde o ácido é o soluto e a água é o solvente, né? E lá ela exibe algumas propriedades. Então, olha só, desde que o ácido se encontre na presença da água, algumas propriedades são observadas. E sabemos que eles podem o quê? Ter sabor azedo, né? Tem sabor azedo. Geralmente, eles têm habilidade de mudar de cor alguns corantes naturais. Esses corantes, geralmente na prática, nós chamamos de indicadores, né? Indicadores que qualitativamente, quando colocam ácido nesse meio, aquelas substâncias elas mudam de cor. Então, daí os corantes de algumas substâncias naturais, elas são sensíveis à presença de substâncias ácidas. Na sequência, eles reagem com metais, com certos metais. Então, você já pôde observar, você pegar alguma substância que coloca no metal e ele fica corroído, ele começa a se desgastar, ele começa a se oxidar, então é porque é o seguinte, isso exemplifica uma das propriedades dos ácidos no meio aquoso, tá bom? E aí, ainda mais, quando ele reage com outras substâncias inorgânicas que vocês vão aprender, que são conhecidas como base, substâncias diferentes, novas substâncias são formadas, e aí essas substâncias nós teremos o quê? Sal e água. Então é por isso que nós precisamos conhecer alguma dessas propriedades para que no cotidiano a gente já vai se identificando quando se encontrar, vamos dizer, ou tiver presente alguns ácidos. Quanto aos ácidos ainda, nós temos aqui todo composto químico que, dissolvido, ou seja, na presença da água, vai liberar o íon positivo, o H+. Isso caracterizando um único cátion. E aí ele sofre uma ionização. Por quê? Por que ele sofre uma ionização? Ele sofre uma ionização porque a ionização, aquelas ligações covalentes dos compostos moleculares, elas se desfazem, elas se rompem e vai formar os íons naquela solução. Então, toda substância que, na presença da água,
liberar um H+, você tem aquela substância conhecida como a substância ácida. E por que ela sofre uma ionização? Quer dizer, ela é molécula. As ligações entre o hidrogênio e outros elementos químicos na molécula são ligações covalentes. Eles são moléculas. E na presença da água, esses átomos se separam e passam a formar íons, onde o H+ é o principal componente da identificação das substâncias ácidas, tá bom? Então, é bom lembrar isto, tá certo? Porque não é uma separação apenas. As ligações se rompem. O composto é molecular. As ligações são covalentes, mas na água separam-se formando H+. Assim sendo, vamos verificar alguns exemplos. O cloreto de hidrogênio, na forma gasosa, né? Na presença da água, o que acontece? Um dos hidrogênios do HCl, ó, ele passa para a molécula da água. Então, aí agora, nós não teremos mais o cloreto de hidrogênio, né, conhecido como ácido clorídrico, e nem temos a água. A água ela ficou com uma carga positiva a mais, que é o hidrogênio, que era H2, H3O+. Não é mais no estado gasoso, aquoso, quer dizer, na presença da água. E aí é um íon positivo, é um cátion, que a gente chama de íon hidrônio. E o cloro, que separou do hidrogênio, ele agora é um ânion, na forma de cloreto com carga 1-, mas na condição de aquosa. Por quê? Porque colocou HCl na água, nós temos uma solução aquosa, um meio aquoso. E aí nós temos o ácido clorídrico, tá? E assim sucessivamente. Alguns, nós temos aqui o HCN, sempre a molécula da água, ela passa a formar os íons hidrônios, né, carregado positivamente de H+. E aí, o importante nesse meio é saber que a ionização de um ácido, com mais de um hidrogênio ionizado, ocorre em etapas. E, geralmente, essas etapas que a gente chama parcialmente. E aí é possível encontrar mais de um tipo de ânion na solução ácida, como sendo. Nós temos o H3PO4, né? O H3PO4, quando colocado na água, a água vai passar a ser um hidrônio, e como o H3PO4 liberou um hidrogênio para a água, sobra como ânion apenas H2PO4, quer dizer, um hidrogênio a menos. E aí, ainda tem hidrogênio, quer dizer, essa aqui foi a primeira etapa. Por quê? Porque existem 3 hidrogênios a serem ionizados, isto é, a se transformar em íon, que vão agregar a molécula da água. E aí, esse H2PO4, ele vai para onde agora? Ele vai para a segunda etapa, né? A segunda etapa, ou a segunda ionização parcial. Porque para chegar no total, esses 3 elétrons do H3PO4, eles não se ionizam de uma vez só. Então, primeira etapa, tirando o hidrogênio, que vai agregar-se à molécula da água. Segunda etapa, H2PO4, então gerou o quê? Mais um íon hidrônio, e agora apenas um ânion com HPO4. E aí, se ainda tem HPO4, esse HPO4 ele vai para uma terceira etapa, né? E a terceira etapa chama-se terceira ionização parcial. HPO4 2-, na presença da água, o hidrogênio agrega-se à molécula da água formando um hidrônio e passaremos a ter o PO4 agora com carga 3-. Observe o seguinte, H3PO4 na primeira ionização gerou o H2PO4 com carga 1-. Por quê? Porque o hidrogênio saiu. Na segunda etapa, que eu tinha o quê?
o H2PO4, quando o hidrogênio saiu agregando a molécula da água, então sobrou o HPO4, porém aumentando a carga negativa. 2 hidrogênio que saiu, então 2 menos. Na terceira ionização parcial, ou na terceira etapa, esse HPO4, ao reagir com a água, formou um H3O, outro hidrônio, assim sendo agora o ânion com carga 3-, que agora é o PO4. Então, à medida que o hidrogênio vai saindo do ácido, o ânion vai ganhando uma carga elétrica negativa. Agora, já que tivemos 3 etapas, né? Primeira ionização, segunda e terceira, vamos escrever a equação global. O que é que nós tínhamos mesmo? Nós tínhamos H3PO4. Então, aqui, ó, H3PO4. Quantas moléculas de água? Cada vez que tinha uma ionização, eu tinha uma molécula de água. Então, 3H2O. Então, uma, 3H2O. Quantas moléculas ou quantos íons hidrônios foram formados? 3 íons hidrônios. Por quê? Em cada etapa, a molécula da água ganhou olha aí, um hidrogênio. E aí, no final, nós temos o quê? Olha só. Nós temos o quê? Olha aí. O -1 transformou-se no -1. O -2, com -2 foi... E aqui nós teríamos o quê? O PO, exatamente, olha aí. PO4 menos 3. Então, aqui vamos considerar isso aqui, ó, PO4 menos 3, ou 3 menos. Por quê? Porque o primeiro, H2PO4, ele voltou para se ionizar na segunda. E o da segunda para a terceira ionização, sobrando o PO4, 3. Assim, sucessivamente, porque nós estamos tendo uma ionização que está acontecendo em etapa. Por que em etapa? Porque o H3PO4 existia 3 átomos de hidrogênio para se transformar em íon positivo, agregando-se às moléculas da água. Tudo bem? E assim sendo, um pouquinho da ciência na história. No período de 1868 a 1939, o bioquímico, olha aí, ó, Soren Piet Lauritz, Sorensen, ele nasceu, ok, ó, nessa cidade, né? E aí, nessa região, e ele realizou vários trabalhos sobre enzimas e proteínas. E em 1909 foi que ele introduziu o conceito de pH para exprimir a concentração dos íons hidrogênios. Então, quando eu falo pH, o que significa pH mesmo, né, professor? Aí eu diria, ó, pH é potencial hidrogeniônico, potencial do íon hidrogênio. E ele queria exprimir a concentração desses íons de hidrogênio quando coagulava um determinado ácido e colocava na água, logicamente, né? Porque sabemos que os hidrogênios eles são liberados dos ácidos, eles são formados, vão para a forma de íons quando a substância está no meio aquoso. Assim sendo, não podemos provar todas as substâncias que conhecemos. O que significa dizer não podemos provar, você não pode? Olha aí, ele realizou vários trabalhos com enzima e proteína e introduziu o conceito para exprimir a concentração desses íons. E aí, diante disso, se você não pode provar, experimentar todas as substâncias que conhecemos, né? Quando fala aqui provar, significa dizer experimentar, porque você não sabe o risco que essa substância oferece para o seu organismo. E aí, como podemos classificar as substâncias em ácidos ou bases? E aí, geralmente, a partir dessa incógnita, é que surgiram novos conhecimentos. Sendo assim,
eles buscaram alguns indicadores que, na presença de substâncias, eles mudam de cores. E dependendo dessa cor, você pode saber se ali trata de um ácido ou trata-se de uma base. É uma substância que apresenta uma determinada coloração em meio ácido ou no meio básico. Quer dizer, quando você não coloca substâncias no meio ácido ou no meio básico, ela tem uma coloração própria. Porém, quando coloca na presença de um ácido ou de uma base, não é o ácido e a base que mudam de cor, são essas substâncias que chamamos de indicadores. E isso trata-se de uma análise que a gente chama qualitativa. Qualitativa por quê? Porque ela tem a facilidade que, na presença de outras substâncias, mudar de cor. Assim sendo, como exemplos, vamos buscar aqui a fenolftaleína. Nós temos também o tornassol. São alguns exemplos dos indicadores ácido-base utilizados em laboratórios, tá bom? E aí, as cores desses indicadores diante dos ácidos e bases são as seguintes. A fenolftaleína, ela apresenta o quê? Ela é incolor. Porém, quando coloca isso, olha aí, no meio ácido, ela fica incolor. Mas quando está no meio básico, ela se transforma numa cor rosa. Já notaram? Então, ele está no meio ácido, ele continua incolor. Quando chega no meio básico, você vê que a cor fica avermelhada, fica rosa. O tornassol, ele é o seguinte: quando você tem um meio ácido que coloca o tornassol, ele é vermelho. Porém, quando chegar no meio básico, ele se transforma em azul. Então, isso são algumas propriedades, substâncias que nos ajudam a identificar quando uma substância ela pode ser ácida ou ela pode ser básica. Viu, meus alunos? Eu estou falando aqui para vocês, né, porque são muitas informações, e lembrando que eu estou sempre de olho em você, que está assistindo essas aulas, que nós estamos os nossos conteúdos, e para o seu aprendizado, porque nós vamos das atividades, nós vamos cobrando, né, sobre o que abordamos nesses conteúdos. Sobre a escala de pH, olha aí, também conhecido como eu falei para vocês, o que é pH? Potencial hidrogênio, potencial hidrogênio iônico. Indica quantitativamente o grau de acidez de uma solução. E essa medida ela foi desenvolvida em 1909 por esse bioquímico, né? Que definiu os valores de pH variam aproximadamente de 0 até 14. Se você tem uma substância e colocou essa substância e você mediu o pH dela, o potencial hidrogênio iônico, e tem um valor que é menor que 7, então você diz, essa substância é um ácido. Existem fitas próprias, né? Onde você pega a fita e coloca naquele meio, naquela substância, e tem a escala de pH de 0 a 14. Se o pH for menor que 7, eu já sei, eu tenho ácido. Se, por exemplo, o valor encontrado for o pH 7, já sei, aqui eu tenho uma substância neutra. E se o pH for acima de 7, então eu tenho uma substância, solução básica. Sempre que eu tenho solução, eu pego a substância e coloco na água. Soluções aquosas. Então, solução ácida, pH menor que 7. Potencial, o íon hidrogênio, né? Menor que 7. Significa o quê? Ah, não. O pH foi 7. Então, uma solução neutra. Nem é ácida e nem é básica. Mas se o pH for maior que 7, agora sim, eu tenho solução básica. Beleza? O cálculo para fazer a pH, né? Cálculo do pH a partir da concentração hidrogênio iônica.
O que é que eu digo hidrogênio? Hidrogênio, íon, H+. Mas como está entre colchete, então significa dizer concentração mol por litro. Para realizar o cálculo do pH de uma solução por meio da concentração hidrogeniônica, podemos utilizar as seguintes expressões matemáticas. pH é igual a menos logaritmo de H+. Então, aqui, ó, vamos considerar aqui, menos logaritmo de H+. Se eu quero calcular o H+, então é igual a 10 elevado a menos pH. Se eu quero calcular a concentração do OH-, igual a 10 elevado a menos pOH. E se eu multiplicar H+ vezes OH- as concentrações, eu vou ter 10 elevado a menos pH. Então, isso aqui é o que nós chamamos de produto iônico, né? Produto entre íons. H+, produto vezes o OH-. Então, isso aqui nós conhecemos geralmente, e vocês vão depois, produto iônico, tá? Então, geralmente, isso aqui, produto iônico da água. O que é o produto iônico da água? Quando multiplicamos as concentrações H+ e OH-, temos 10 elevado a menos 14. E a soma dos valores pH mais pOH tem que 14. A escala vai de quanto? De 0 a 14. Quando o pH for 5, o pOH tem que ser 9. Quando o pH for 7, o pOH é 7. Não, o pH é 10, então o pOH será 4. A soma dos valores de pH e pOH não pode ser maior que 14, também não pode ser menor que 0. Tudo bem? Aqui só para a gente ilustrar, lembrando que ó, pH é igual a menos logaritmo de H+. E na sequência, cálculo para calcular o pH e pOH a partir da hidroxila, do OH-. pOH é igual a menos logaritmo de OH-. Para realizar o cálculo de pOH de uma solução, por meio da concentração hidroxiliônica. Por que hidroxiliônica? Porque OH- chamamos hidroxila, né? Olha aí, podemos utilizar as seguintes expressões matemáticas. É bom lembrar, meu caro aluno, que, olha só, quando eu tenho a água em si, ela já libera uma molécula de água, H+ e OH-. Então, isso aqui é o íon H+, o íon OH-. Se eu tiver duas moléculas de água, na presença de duas moléculas de água, uma dessas libera o hidrogênio para O e vamos ter o quê? Olha, H3O+, que é o hidrônio, e OH- aqui. De forma que a hidroxila, ela é o OH-. Uma molécula libera um H+ só. Duas moléculas, você vai ter um hidrogênio agregado a outra molécula, formando o íon H3O+, e assim sucessivamente, tá joia? Na sequência, eu tenho o quê? OH- é 10 elevado a menos pOH. Você sabia que OH+ era igual a 10 elevado a menos pH. Aqui, quando eu multiplico, a concentração de OH vezes H+, 10 a menos 14, e a soma de pH mais pOH é igual a 14. Lembrando, a fórmula de pOH é igual a menos logaritmo da concentração de OH. E aí, para melhor ainda esclarecer e você inteirasse, numa temperatura de 25 graus Celsius, o que nós temos? Olha aí, 7 o valor de pH, a solução é neutra. Quanto mais para zero tender, o valor de pH diminui porque está aumentando a acidez. E aí, o pH acima de 14, ou acima de 7 até 14. Significa dizer que quem está aumentando é a basicidade, a concentração de OH- está aumentando, o pH está aumentando. Quando você tem de 7 para 0, a concentração hidrogeniônica do H+ aumenta, o valor do pH diminui. De 7 a 14, quem aumenta?
a concentração do OH-, o pH aumenta. E aí, assim sucessivamente, em um experimento qualquer, você pode identificar as substâncias ácidas e básicas e assim por diante. Com relação a, mais uma vez aqui, nós temos aí os valores de pH de 0 a 14. Então, essas substâncias, essas colorações, em fruto de alguns indicadores que se colocam naqueles meios, né? Olha lá, se eu tenho pH 2, o suco gástrico, né, do nosso estômago, ele trabalha no pH 2 para poder fazer as digestões. Quando eu tenho molho de tomate, o pH está em torno de 4. A urina humana, o pH é em torno de 5. A água pura, ela não é o H+ se neutraliza com o H-, e aí ela tem pH 7. O sangue humano, 7,4 é o valor do pH. Quando eu tenho um sabonete, né, para lavar as mãos e tal, o pH é 10 e água sanitária, o pH 12. Então, isso é muito importante no nosso cotidiano, diante da presença de algumas substâncias, identificar o que são ácidos, o que são básicos e o que são neutros, né? E aí, a escala de pH no cotidiano, sabemos que as medições com o uso de pH são feitas em várias áreas de conhecimento. Utilizamos o pH na agricultura para saber se o solo é ácido, se o solo é alcalino, se o solo é neutro, se precisa de correção de pH, etc., né? É que a medida do pH no solo é um aspecto importante na agricultura, pois ela pode interferir na produtividade, né? Regiões que têm pH muito ácidos, então geralmente ela é imprópria para certos tipos de agricultura. Além disso, existem vários fatores que podem interferir no pH do solo, como na composição de rochas, a região em que está localizado e a concentração de sais, metais, ácidos, bases e substâncias orgânicas são adicionados no seu próprio preparo para o plantio. E aí, na construção civil? Na construção civil, a medida do pH é um aspecto extremamente importante, pois se o pH da água estiver muito alto, e aí vai haver uma precipitação de hidróxidos de metais, quer dizer, de bases metálicas, alterando a qualidade do cimento e dos outros materiais utilizados na construção civil. Então, se você vai construir, verifique o pH de sua água, né? Porque você vai utilizar materiais, diversos materiais, né, que você adquiriu do solo. E quando se misturar com a água, ele vai adquirir o quê? Aspectos diferentes, e é importante que você saiba se está muito ácido ou se está muito básico, né? Com relação também agora aos alimentos, uma regra geral referente ao pH dos alimentos que consumimos é que eles devem ser divididos em 60% de alimentos alcalinos, quer dizer, que tenham pH acima de 7, e 40% de alimentos acidificantes. E aí nem pode ter somente ácidos, como também não pode ter somente básicos. Entre outros, café, refrigerantes, bebidas alcoólicas, alimentos industrializados, cristalizados, aqueles que estão em conservas, que estão em frituras, que estão em corantes, edulcorantes, estabilizantes, gordura hidrogenada, são considerados acidificantes. Então, já pensou quantas substâncias você ingere com pH abaixo de 7? Café, bebida alcoólica, frituras. Então, aqueles edulcorantes, quer dizer, que você utiliza para adoçar o café e etc e tal. Então, muito cuidado, porque, no geral, nós temos que alimentar, principalmente, 60% de alcalinos e 40% de acidificantes, tá? Com relação aos vegetais e frituras frescas, folhas verdes, legumes, raízes, tubérculos e cogumelos são exemplos de alimentos alcalinizantes. Então, veja só,
a importância do nosso alimento. Olha aí, por exemplo, amêndoas, o avelã, o azeite de oliva extra virgem, a castanha da Índia, o óleo de gergelim prensado a frio, a pinha, semente de abóbora, gergelim e girassol. Então, esses, quando em meio aquoso, geralmente eles apresentam características, propriedades alcalinas. E aí, aqueles do demais, vocês viram, os que se identificam como acidificantes. Aqui nós temos alguns, né, só para a gente observar, a ilustração, a figura de substâncias que são ligeiramente ácidas, sucos, né, de diversas maneiras, laranja, etc. e tal. Limão, realmente pH 2,4, muito ácido. Na bateria, você usa a solução de bateria. O que é aquilo? Ah, não, solução de bateria é ácido sulfúrico, H2SO4, pH baixo. E nós temos ácido clorídrico, ácido muriático, o nome já diz, pH próximo de zero. Enfim, tomate 4,5. Chuva, cuidado. Então, geralmente está chovendo e dependendo da poluição no ambiente, então gases são gerados e misturados com a água na atmosfera. E quando chove, aí nós teremos a chuva ácida, que caracteriza um pH em torno de 5 a 6, tá certo? E aí, geralmente a água que utilizamos, o pH deve estar ali, ó, acima de 6 acima, para não prejudicar, não caracterizar como acidez, né? Olha ali, a gema do ovo, o ovo lá, pH 8,5. Então, geralmente, são substâncias que apresentam alcalinidade. E aí a gente tem que ter muito cuidado no nosso cotidiano durante as alimentações. Exemplo de aplicação de alguns ácidos comuns. O ácido clorídrico, HCl, líquido ácido clorídrico. Quando é na forma gasosa, a gente chama cloreto de hidrogênio, né? Ele é comercializado e a nomenclatura usual no cotidiano, ácido muriático. O que é? Ele é ácido muriático aqui, digamos, no Brasil. Mas em outro país, o que nós sabemos é que ácido clorídrico é uma nomenclatura que se dá ao HCl em qualquer parte do mundo. Tá bom? Então, porém, ácido muriático é um comercializado. Em alguma região se conhece, em outra não. Utilizam na limpeza de peças metálicas como um importante reagente também laboratorial. Outro tipo de ácido que conhecemos é o ácido fluorídrico, né? O HF. Lembrando, toda substância ácida, o composto inicia-se com H. Então, com exceção da água, mas por quê? Porque na presença da água, esse hidrogênio é liberado. Esse hidrogênio é na forma iônica, né? E o ácido fluorídrico, ele é utilizado para fazer marcações e gravações em vidros, em aço, e ele causa corrosão nesse tipo de metal. Nós temos outro ácido ainda, que é o ácido carbônico, o H2CO3. E assim, esse ácido carbônico presente nos refrigerantes, nas águas minerais gasificadas. Por quê? Porque o H2CO3, ele é instável. E aí ele se decompõe em água, H2O, mais CO3. Tá vendo? Olha. CO2. Então, geralmente, H2CO3, ele, no refrigerante, ele se decompõe aqui água mais CO2. Então, CO2 é um gás. Quando industrialmente esse CO2 ela é injetado no refrigerante, e aí você vai ver que o refrigerante ele tem um aspecto ligeiramente ácido por causa da formação do H2CO3, né? CO2 injetado na água volta a formar o ácido carbônico. Na sequência, nós temos o ácido sulfúrico, CO4, que é utilizado com extrema importância, principalmente na indústria, para a produção de materiais como bateria de automóveis, corantes, tintas, explosivos, papel e fertilizante.
Então, toda a solução de bateria significa dizer ácido sulfúrico dissolvido na água. Temos o ácido nítrico, que é o HNO3, bastante utilizado na fabricação de explosivos, principalmente o TNT, trinitrotolueno, tá bom? Geralmente ele é utilizado para fabricar essas substâncias, a nitroglicerina, fertilizantes agrícolas e salitre. O ácido fosfórico, que é o H3PO4, aquele que vocês aprenderam, a ionização parcial dele, geralmente a fabricação de fertilizantes é utilizada também em indústria de vidro, tinturaria, produção de refrigerantes, à base de cola. Então, Coca-Cola, enfim, tudo que tiver refrigerante à base de cola, o acidificante em pequena concentração é o H3PO4. Tudo bem? E assim sendo, vamos convidar você para um Aprender Fazendo, porque nós já falamos bastante sobre as substâncias ácidas. Sendo assim, olha aí, a tabela a seguir fornece as cores de indicadores de ácido de base seguinte. Olha aí, o tanalsol no meio ácido, vermelho, no básico passa para azul. Fenolftaleína incolor passa para vermelho. Qual a cor do tonalsol na solução de CH3COH? Justifique. Olha lá, a tabela a seguir mostra o pH desses produtos. E assim sendo, sangue 7,4, urina 6, vinagre 3, clara do ovo, ovo. E calcule a concentração do íon OH- da urina, tá bom? Então aqui são a primeira, a dado essa tabela, e a B, calcular a concentração do OH- da urina. A resposta é a seguinte, letra A, vermelha, pois o CH3 é o ácido acético, é o ácido do vinagre. E para calcular a concentração do OH-, o pH que vocês viram lá, olha lá, calcule o OH-. Então, nós temos o quê? Da urina. Qual é o pH da urina? 6. Então, se o pH da urina é 6, e a soma de pH mais pOH é 14, 14 menos 6, 8. Aí a concentração do OH-, ok? Então, nós temos que pH mais pOH é igual a 14. Você viu que o pH da urina quanto é? 6. Então, qual o pH do OH? O pOH, o valor do pOH. Então, o pOH é 8. E quando você conhece o pH 8, na fórmula para calcular a concentração hidroxiliônica, é igual a 10 elevado a menos o valor do pH. Por isso que a hidroxila tem valor de pOH, ou a concentração, 10 elevado a menos 8 mol por litro, ok? Então, diante disso, meu caro aluno, esperamos ter contribuído para o seu aprendizado inicialmente a respeito dos compostos iônicos, os compostos inorgânicos que denominamos de ácidos, né? Só relembrando, toda substância que no meio aquoso, na presença da água, liberar íons H+, você pode dizer que eu tenho substância ácida, ok? Que pode, ok, dependendo do indicador, o indicador mudar de cor. E você viu a fenolftaleína no meio ácido, ele não muda de cor. Ele muda de cor quando atingir o meio básico, pH acima de 7, etc. e tal. E nós vimos alguns exemplos básicos do cotidiano, na agricultura, nos alimentos, de algumas substâncias ácidas. E lembrando, os alimentos, olha aí, muito importante saber selecionar. Refrigerante, café, ok? Então, geralmente, os pH é abaixo de 7. Verduras, azeite, pH acima de 7, alcalino. Então, tanto para na nossa saúde, considerando a agricultura, e da agricultura tiramos os alimentos, tá bom? No cotidiano em geral, é sempre bom identificar quando uma substância é ácida ou quando essa substância é básica. E aí, convidaria você, olha lá, fique de olho, porque já já voltaremos a fazer aquela revisão
e você fazer uma boa atividade de sala, ok? Um grande abraço aí, você, meu caro aluno.